Gente, esse eco está cada vez mais distante. Eu estou sentindo o pessoal muito longe da gente. Vem chegando para cá, vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vai começar mais um super conteúdo por aqui. A gente vai falar agora sobre como a ciência vem estudando cada vez mais o impacto do engajamento na performance organizacional, trazendo estudos, dados e cases de sucesso de empresas que conseguiram capitalizar bem e crescer de forma sustentável. Vamos falar sobre como o motor de inovação e o crescimento podem ser impulsionados por meio do engajamento. Para falar sobre esse assunto, queria convidar ao palco Beto Brito e Stephanie Ferracchio. Sejam muito bem-vindos. Palmas, por favor. Vocês vão precisar de passador? Ele vai. Bem-vindo, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos ficar sentados porque a gente é preguiçoso. E eu não preciso ficar preocupado com a postura, fazendo assim com o ombro. Pessoal, eu acho que como tem pouquinha gente, a gente pode interagir mais. Eu queria entender um pouco quais são as curiosidades de vocês, qual é o perfil de vocês. Vocês estão empreendendo, vocês estão estudando, vocês estão trabalhando. Qual é o que vocês estão fazendo para eu ir direcionando a conversa para uma coisa que seja mais relevante para vocês. E a Stephanie aqui, que está comigo, vai contar um pouquinho das experiências dela como head de RH de startups, como que ela foi construindo processos que geram engajamento, né? Mas fala aí, galera. Trabalho. Estudante. Maravilha. A maioria estudante. Tem alguém de RH aqui, não? Maravilha. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem também minha trajetória como empreendedor. Quando eu era moleque, estudava na faculdade, eu queria ser publicitário. E aí eu fui estudar psicologia porque eu botei na minha cabeça que se eu entendesse como a cabeça das pessoas funcionam, eu ia ser um ótimo publicitário. Errado eu não estava, mas a faculdade não me preparou para isso. E acabei indo trabalhar em recursos humanos, que era uma área que pagava bem na época para um psicólogo. Comecei minha carreira sempre em multinacional, fui crescendo, mas sempre começando a me frustrar ali pela forma como recursos humanos era conduzido dentro das organizações, né? As organizações, quem nunca já ouviu falar da frase que, pô, a empresa é um moinho, fábrica de maluco, e eu via isso muito na prática ali no dia a dia como RH, e a gente como RH tinha que ajudar a tirar um pouco essa dor das pessoas de trabalhar num lugar que elas não tinham prazer, trabalhar num lugar que elas não se identificavam com os valores, com a missão, com o gestor, né? Sempre foi esse o nosso papel. Teve uma época que eu cheguei a pensar em desistir de RH, e aí eu fui tentar montar um banco, bem pretensioso da minha parte, mas fui tentar montar um banco social. A ideia era emprestar dinheiro para pequenos empreendedores e dar educação e gestão para esses caras, para que eles conseguissem crescer e devolver o empréstimo de forma sustentável, né? Acabou que o banco não deu certo, eu voltei para o mundo corporativo, voltei para RH e fui trabalhar numa startup que comprava outras empresas. Então, eles entraram no Brasil, era uma empresa americana, que entrava no Brasil comprando outras startups, né? E o meu papel, apesar de eu ser dentro de RH, eu respondia, de certa forma, para o time de fusões e aquisições, e meu papel era entrar nas empresas que iam ser compradas, entender o que eles tinham de boas práticas ali, de gestão e etc., e depois implementar ou adaptar o modelo de gestão dessa empresa para essa startup, para essa empresa que está sendo comprada. E aí foi quando eu tive um estalo de que eu conseguia conectar aquela minha ideia de ajudar empreendedores, né, com o banco social lá atrás, com o meu conhecimento e minha bagagem de gestão de pessoas. E comecei a ver que gestão de pessoas tinha uma proximidade muito próxima, né, sendo redundante, com o negócio. Então, quanto melhor você faz a gestão das pessoas, melhor o teu negócio vai se desenvolvendo. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar, me engajar nessa temática e comecei a ver que já tinha uma correlação muito forte entre empresas com alto nível de engajamento e negócios bem-sucedidos. Eram empresas que tinham culturas muito fortes e faziam gestão de pessoas de uma forma muito habilidosa, né? E, apesar de ter muita documentação, muita estatística sobre isso,
não existe fórmula mágica, né? Existe, na verdade, você construir uma cultura e conseguir trazer pessoas que compartilhem desses valores e conseguir entender, escutar muito bem o que essas pessoas têm ali de prioridade de vida e conseguir conectar os objetivos de negócio com os objetivos pessoais dela. Então, se tem uma linha mestra aí nesse processo de engajamento, é esse. E aí eu vou falar um pouco mais cientificamente disso, mas queria que a Stephanie se apresentasse um pouquinho também. Me pegou de surpresa aqui, hein, Beto? Bom, eu sou Stephanie, eu sou diretora de recursos humanos de uma empresa de tecnologia, de Big Data. Nosso nome é Big Data Corp. E, enfim, já tenho aí mais de 13 anos de carreira. Passei já por outras startups, uma delas provavelmente vocês conhecem, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. E estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo aí com vocês. Maioria estudante, já estivemos no lugar de vocês. Eu e o Beto, a gente trabalhou junto numa multinacional quando a gente era estagiário. Então, estamos aqui de novo, muito legal. Pessoal, só para nivelar do que a gente está falando, engajamento é o nível de envolvimento emocional e a energia que a pessoa emprega no trabalho. E vocês já devem imaginar que isso tem a ver com quanto o cara gosta de trabalhar ali. Isso tem muito pouco a ver com a quantidade de jujubas que tem na recepção, com o tobogã que tem na entrada, ou com a piscina de bolinha que é colocada, e muito mais com os relacionamentos que as pessoas têm dentro daquele ambiente. É a mesma coisa no ambiente que vocês estão estudando numa faculdade. O que te faz ter prazer é o conteúdo do que você está estudando, que te dá ali, pô, faz sentido isso que eu estou aprendendo, mas também os relacionamentos, as pessoas que estão ali estudando com você, que compartilham dos mesmos objetivos, têm mais ou menos a mesma mentalidade e tem uma outra diversidade ali que te ajuda a crescer, te ajuda a compreender o mundo de uma forma mais completa também. É isso que geralmente te engaja em organizações, né? Sejam elas para estudar, sejam elas para trabalhar. E as empresas, as instituições que têm um alto nível de engajamento, geralmente são em torno de 20% mais produtivas e 23% mais rentáveis. Tá? Como é que engajamento gera impacto? Vou ficar em pé. Como é que engajamento gera impacto? Praticamente você tendo gente boa, ou seja, gente que compartilha dos mesmos valores, que tem mais afinidades do que divergências, e gestão boa, ou seja, boas práticas ali, consistência, coerência com o que você determinou que tem que ser feito do ponto de vista de gestão. E gestão, gente, não é só o RH que cuida, gestão é tudo que é feito para garantir que o trabalho é feito da forma como a empresa precisa que seja feito. Isso tudo é gestão. Então, desde a forma como são conduzidas as reuniões, a forma como os trabalhos são organizados, as ferramentas que você tem para gerenciar o que está sendo feito e entregue, tudo isso é gestão, né? Então, gestão boa, boas ferramentas, boas práticas, bons processos e gente boa. Isso gera uma cultura de qualidade. Uma cultura que gera engajamento, ou seja, as pessoas têm prazer em ir trabalhar, porque elas trabalham com o que elas gostam, elas trabalham com gente que elas gostam, e elas veem propósito no que elas estão fazendo. E, quando você está engajado, você consegue ser muito mais efetivo no seu trabalho, você consegue pensar muito mais em como resolver problemas, então você consegue inovar mais, você é muito mais produtivo, você trabalha, caraca, nem vi que passou, já são 9h30 da noite, eu nem vi que passou o tempo. Esse nem vi que passou o tempo é um sinal de que você está super engajado no que você está fazendo. Seja porque a atividade é interessante, seja porque você sente prazer, ou seja porque você está fazendo aquilo porque aquilo tem um propósito bacana para alguém ou para uma organização que você admira, né? Essa produtividade, esse aumento de produtividade e inovação, ele gera mais valor para o cliente, então vocês criam mais soluções, vocês resolvem melhor para o cliente, isso gera mais satisfação do cliente, que, por consequência, gera mais rentabilidade e crescimento para as organizações. Pô, Beto, mas conceitualmente está lindo. E na prática, como é que isso funciona? Então, só para vocês terem uma noção... Estava apontando para a Stephanie e não estava funcionando, agora não está mais. Então, como é que vocês verem como é que a gente consegue provar isso, né? Foi feito um estudo nos Estados Unidos, as fontes estão pequenininhas, mas depois no final tem meu WhatsApp, me manda um alô que eu mando isso para vocês. Mas teve um estudo de 2 americanos que eles acompanharam empresas por 11 anos e avaliaram a cultura dessas empresas em relação às boas práticas de gestão delas.
E eles classificaram empresas com culturas que ajudavam na produtividade e no engajamento e culturas que não ajudavam, às vezes até atrapalhavam. E aí, essas são as médias de crescimento dessas empresas. Então, nesse primeiro estudo de alta qualidade, tinham 12 empresas. No estudo de baixa qualidade, eram 20 empresas, são as médias. Então, as empresas com alta qualidade cresceram 4 vezes mais do que as empresas de baixa qualidade, aumentaram o tamanho em termos de pessoas 7 vezes. Imagina a quantidade de emprego. Então, a gente fala de geração de emprego, mas você pega uma organização e ajuda ela a trabalhar de forma mais produtiva e mais engajada, ela com certeza vai crescer e gerar muito mais emprego. Então, não é só criar novas organizações, mas melhorar as organizações que a gente tem hoje também. O valor das ações delas na Bolsa aumentaram 12 vezes em relação às com a cultura de baixa qualidade, e o lucro líquido aumentou 756 vezes. E aí, cara, por que esse valor absurdo e astronômico? Mas, pô, se as empresas cresceram o faturamento, como é que elas não cresceram o lucro líquido? Provavelmente porque elas eram extremamente ineficientes. Então, elas tinham um custo muito alto, um nível de ineficiência muito alto, muito provavelmente porque tinham pessoas que não estavam engajadas ali no que estavam fazendo, não gostavam do que faziam, não admiravam a organização e faziam as coisas da forma pior que elas podiam fazer, né? Então, o que é uma cultura de qualidade cientificamente falando, né? Então, tem uma série de estudos, tem um livro chamado Drive, que eu super recomendo, que fala um pouco disso. É você ter um senso de propósito no que você está fazendo. Então, o que eu faço faz sentido para mim. Eu gosto, me dá prazer, isso tem um impacto no mundo, o que eu faço é agradável, é legal, é divertido, gosto de fazer um PPT, gosto de montar um robô, gosto de programar um código. Então, isso é legal para mim. Eu tenho que me sentir pertencente, eu tenho que me sentir num lugar em que eu me sinto seguro, eu me sinto respeitado, eu admiro as pessoas que têm à minha volta. Eu tenho autonomia, então eu tenho liberdade para fazer as coisas do jeito que eu acho que elas têm que ser feitas. Claro que você não vai fazer tudo do jeito que você quer, mas você tem que ter essa liberdade para fazer as coisas de vez em quando do jeito que você quer. E estar dominando, tendo controle, domínio e crescimento cada vez maior em relação ao que eu faço. Então, o que eu faço tem que ser incrementalmente cada vez mais difícil e eu me sentir dominando e me desenvolvendo cada vez mais. Tá? Então, isso gera engajamento. Então, imagine você que as organizações têm muito o que fazer para despertar todos esses sensos. Esse senso de propósito, pertencimento, autonomia e domínio. Então, engajamento é basicamente qualidade de vida. Quem nunca viu essa pirâmide de Maslow, que tem a hierarquia das necessidades humanas, em que está faltando só um ladinho dessa pirâmide aí embaixo, que são as necessidades fisiológicas, né? Então, comer, beber, cagar, mijar, fazer sexo, isso tudo está ali embaixo. Depois disso, a gente precisa se sentir seguro. A gente precisa se sentir num ambiente que a gente não está sendo ameaçado. E essa ameaça ela pode ser tanto física quanto emocional também. De você estar num ambiente em que você se sente desconfortável. Isso é considerado pelo nosso cérebro como uma ameaça. Então, a gente precisa de segurança. Depois a gente precisa de conexão. A gente precisa estar com pessoas que nos complementam, nos ajudam, nos desenvolvem. Depois a gente precisa ter controle. A gente precisa se sentir tendo influência no ambiente. Então, o que eu faço tem algum impacto, tem algum propósito. E, por último, eu tenho que me sentir me desenvolvendo, né? Então, gente, trabalhar num ambiente engajador é qualidade de vida. Vocês têm que buscar empresas. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, lá na frente, de estágio, de emprego, não deixa só o cara perguntar para você o que você fez, deixou de fazer, o que você aprendeu, deixou de aprender na faculdade. Você tem que perguntar para ele, cara, como é que é o ambiente? Como é que vocês controlam o seu ambiente? Porque o cara vai falar que o ambiente é uma maravilha, né? Mas como é que vocês controlam que o ambiente é bom? Vocês medem? Quais são os indicadores que vocês têm? Então, busquem encontrar organizações que legitimamente se preocupam com isso. Que não fica só na mão do RH, que de fato o CEO fale sobre isso. Se o CEO está falando sobre isso, já é meio caminho andado. E aí, aqui tem uma série, não vou ler todas, mas tem uma série de práticas que as organizações podem fazer para gerar engajamento, dentro daquelas nossas necessidades básicas, de nos desenvolver, de ter influência no ambiente, de me sentir conectado e de ter segurança. Então, para a segurança, oferecer um salário justo, que a pessoa consiga viver com dignidade, benefícios que permitam que ela ofereça saúde para a família dela e para ela, políticas que garantam coerência ali nas ações,
e uma série de outras ações. Isso é o básico, né? E uma série de outras ações que hoje, cada vez mais, estão sendo consideradas básicas pelas organizações, porque elas entenderam que se elas não fizerem isso, o cara se desmotiva e vai embora. Né? E adivinha quem é responsável por isso? Os gestores. Né? Então, não é só o RH que vai resolver o problema. O RH, pelo contrário, tadinho. Ele vai apanhar para resolver o problema. Mas se o gestor não acreditar nisso aqui, se o gestor não viver isso aqui, se ele não tiver isso como um hábito de gestão, ele não vai conseguir engajar ninguém. A empresa não adianta botar tobogã, oferecer jujuba, fazer day off no dia do aniversário, que o cara vai embora. Quem nunca ouviu a frase, o cara entrou por salário e saiu por causa do chefe? Vocês já devem ter escutado essa frase. Então, essa frase está provada cientificamente por quê? Inclusive, isso aqui é um estudo da Gallup, que é um dos maiores fundos de conhecimento aí sobre gestão de pessoas, que conseguiu determinar uma correspondência ali de 70% da liderança no impacto do engajamento. Então é isso. Agora eu queria que a Stephanie falasse um pouquinho do que ela já viveu na prática. Vamos ver também o que as empresas estão fazendo hoje para desenvolver isso. Né? Stephanie, me conta um pouquinho o que você já viveu, como é que vocês conseguem garantir que o engajamento aconteça dentro da organização, quais foram os impactos que você já viu disso no resultado da empresa, no crescimento da empresa, tanto agora na Big Data Corp, quanto nas outras empresas que você já trabalhou também. Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar antes disso daí é reforçar o ponto do Beto de que, gente, vocês que estão estudando, pesquisem muito sobre a cultura da empresa. Vai no Glassdoor, vai no Instagram da empresa, pergunta para pessoas lá. Porque, no fim, assim, primeiro que você vai ajudar o gestor, você vai ajudar o RH, você vai se ajudar e você vai estar motivado a trabalhar num lugar que tem os seus valores. É muito ruim, e a gente já viveu isso, provavelmente o Beto também, de passar por empresas que a gente chegava todo dia e falava, nossa, isso aqui não está coerente com o que eu acredito. E está tudo bem, não existe certo e errado, mas você precisa chegar a essa conclusão e buscar aquilo que, para vocês, no trabalho de vocês, traga propósito, traga engajamento, traga tudo isso que o Beto falou. Como RH, a gente tem várias formas de entender como é que está o engajamento da empresa. Então, seja por pesquisa de clima, seja por pesquisa de satisfação, conversas. Garantir 100% o engajamento das pessoas, não existe uma bala de prata, né? A gente até estava falando isso esses dias. Claro que tudo que o Beto contou aqui faz muito sentido, é o que a gente, como RH, sempre pensa, como gestor também, mas não existe uma bala de prata. Então eu vou botar um ping-pong, então todo mundo vai ficar muito feliz e é isso. Uma boa prática recente, assim, quando eu entrei na Big, que é a minha atual empresa, eu entrei em junho de 2021. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi lançar uma pesquisa de satisfação e pegar as pesquisas de clima do passado. Muito para entender assim, o que o time quer, quais são as prioridades que eu tenho que focar na minha nova posição. Eu estava construindo um time junto com uma pessoa do meu time, que já estava na empresa, e a gente começou a traçar ações. Então tá bom, então... por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu era que o time queria mais de desenvolvimento. Apesar da gente a gente tinha uma verba, mas não estava bem estruturado, a gente não contava bem, tinha uma série de coisas que a gente precisava trabalhar melhor. O mais legal é que, desde o ano passado, a gente contratou uma pessoa que está no meu time, super focada em treinamento e desenvolvimento, e a gente já viu números, né, trazendo números. Poxa, o time do comercial já quase dobrou o número de faturamento, né, de receita trazendo para a empresa. A gente tem 92% de satisfação. Quando eu entrei era 84%, a gente aumentou para 92%. Então, gente, somos perfeitos? Não somos. E o que eu mais falo dentro da empresa troca com a gente, traz feedback. Vocês têm que ser dono da carreira de vocês. Vocês têm que... Eu estou nessa empresa, eu tomei a decisão de estar aqui, eu estou aqui, cara, para fazer o negócio dar certo, para eu crescer e me desenvolver e eu estar engajada. Acho que é um pouco disso, assim. E no final das contas, assim, se o empreendedor, né, vocês que estão estudando agora e talvez empreendam lá na frente, se o empreendedor no início não vai ter RH. No início você vai ter que ser seu RH. Então, se a gente está falando do ambiente startup, vai ter um período ali, até 50, 60 pessoas, que você, empreendedor, vai acreditar que você pode fazer. Eu tenho um cliente maluco que tem 180 pessoas e não tem RH.
mas isso não é normal. Então a empresa começa a fazer ali 40, 50, 60 pessoas, o cara já começa a sentir a dor de eu preciso de alguém que me ajude a olhar para isso. Então no início você vai ter que ser seu próprio RH. E se você não fizer essas práticas, se você não procurar, não criar mecanismos de escutar o que o time precisa, você nunca vai entender qual é a solução que você tem que implementar. Aí, às vezes, você vai contratar alguém para resolver o problema, uma consultoria, ou vai montar um RH, e o cara vai vir com um monte de modismo, com um monte de prática de prateleira, e não vai conectar isso com o teu negócio, com os teus valores, com o que você tem de diferencial. Então, o RH ele tem que estar colado no negócio. RH tem que se pensando numa empresa que já tenha board, já tenha comitê, RH tem que estar sentado no board, RH tem que discutir negócio. Porque RH é negócio. Se vocês entrarem no site da Node, vocês vão ver lá no manifesto da gente uma frasezinha engraçadinha que se você derrubar uma empresa com todo mundo dentro, no dia seguinte não tem mais empresa. Se você derruba a empresa, o prédio da empresa, com todo mundo em casa dormindo, no dia seguinte, cara, os caras vão passar sufoco para reconstruir a empresa, mas eles vão reconstruir a empresa. Vai ter empresa. Se você mata todo mundo, acabou a empresa, não tem empresa. Então, as pessoas chamam a área de recursos humanos, ou então ativos humanos. Cara, a gente não é ativo nem recurso, gente é gente. Então, vocês precisam fazer a gestão do teu negócio, levando em consideração que esse é um dos principais fatores de sucesso do teu negócio. E, Stephanie, o que você daria de conselho aí para a galera de boas práticas? Ou, você falou de escutar, né? Escutar, eu acho que é o grande primeiro passo. O que o time quer, mas o que mais que as empresas podem fazer para conseguir ajudar a criar esse senso de propósito, a fazer sentido trabalhar ali, a criar uma comunidade de pessoas que compartilham dos mesmos valores, para a gente não passar as coisas que a gente passou em momentos diferentes da nossa carreira, de puta que pariu, que saco vim trabalhar aqui. O que elas podem fazer, né? Aqui está muito raso, né? Dá uns exemplos mais precisos. Legal. Acho que a primeira coisa, com certeza, é ouvir, né? Fazer pesquisa. E uma coisa muito legal recente que a gente começou a fazer lá na Big a gente agora tem um time de People Experience. Inclusive, uma das pessoas do time está aqui comigo, a Tainá. E é muito legal, porque a ideia não existe só uma pesquisa, um formulário. Porque o formulário ele é muito legal, ele é ótimo, ele traz dados, fatos, coisas quantitativas. Mas nem sempre é só número, né? Então, a gente tem nesse time uma psicóloga, uma pessoa externa, a gente contratou, não é funcionário da Big. A gente tem uma outra pessoa que é funcionário, mas que conversa com o time com um propósito organizacional. Então, assim, Beto, me conta aqui, como é que está o seu programa de estágio? Cite 5 pontos positivos, 5 negativos. O que você acha que o time de RH pode fazer para te ajudar? Tem um lado de pesquisa quantitativa, mas é muito mais entendendo e acompanhando para trazer para o time da Tainá que está aqui o que a gente precisa focar. Então, escutar para mim acho que é a prática número 0, talvez 0, não é nem 1, é 0. A segunda, ou 1, enfim, eu lembro muito de um dos lugares que eu passei, eu tinha uma chefe que ela chegou para mim e falou assim, Stephanie, qualquer mudança que você queira fazer na empresa, começa com a liderança. Não adianta você querer ter uma cultura de autonomia se os líderes não dão autonomia para o time, se os líderes não microgerenciam, não sabem gerenciar pessoas. Então, toda e qualquer mudança que você precisa fazer, comece de cima para baixo. É claro que quando a gente fala de cultura, tem a cultura do corredor, tem a cultura do dia a dia. Mas, se a gente, como liderança, entende que existe uma cultura que é o que vai drivar a gente para o futuro, todo mundo tem que estar nesse mesmo caminho. E quem vai dar esse pontapé é a liderança. Então, acho que começar com escuta e liderança, somada à cultura, claro, acho que são as primeiras coisas que eu faria ou daria como dica, né? Porque no dia a dia é isso que vai impactar, sem cair. Vídeo cacetada aqui na E tem duas frases que já viraram um pouco clichê no mundo corporativo, talvez quem trabalha em empresa já tenha escutado. Uma é do Peter Drucker, que é um cara famoso de estratégia, que ele fala que cultura engole estratégia no café da manhã. Então não adianta você criar uma estratégia de negócio linda, a gente vai decolar, a gente vai ter esse posicionamento maravilhoso aqui no TikTok, pegando o gancho da palestra da Elis que teve aqui antes. Não adianta nada disso se você não conseguir que as pessoas entendam e vejam propósito nessa estratégia.
que você não tem uma cultura que permita as pessoas a interferir nessa estratégia, a dizer o que elas acham. Por mais que você, às vezes, fale, cara, vem provar teu ponto, vem me dar dados e fatos de que a sua opinião vale. E aí vocês têm, claro, se embasar para poder compartilhar ali e se envolver na estratégia da organização. Mas vocês têm que participar da estratégia da organização. A cultura, ela não é só aquilo que está escrito na parede, né? E a outra frase que eu esqueci, então eu vou mudar. Eu esqueci qual era a frase que eu ia falar. Mas o que eu queria, estão faltando 5 minutinhos, eu queria abrir para pergunta. Eu queria também que vocês desafiassem a gente um pouco com o que vocês entenderam do que a gente falou, com o que vocês conseguem ver de problema, onde que pode dar errado. Isso tudo que a gente falou está muito lindo no papel, mas na prática, onde que dá errado. Principalmente Beto, quem é de RH também. E até um pouco de... Eu, como uma pessoa que vou estagiar daqui a pouco, ou já estagio, ou já trabalho, o que eu tenho que fazer para trazer a mudança na organização que eu estou? Enfim, a gente está super aqui. Lembrei a frase. A cultura da empresa são todos os comportamentos que o CEO tolera. Então, isso que a Stephanie falou, de que tem que começar pela liderança, se o cara lá em cima, se os donos da empresa não concordam com isso aqui, não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Vai ser para inglês ver, as pessoas vão justamente ver, isso aí lá vem o RH com mais uma coisinha para a gente fazer, não vão levar a sério e as coisas não vão ter coerência. Os processos não vão ser bem feitos, as pessoas não vão se engajar nesses processos. Então, o que a Stephanie falou é perfeito. Se a liderança da organização não concordar de que investir nisso aqui faz sentido, e, agora a gente tem número para dizer que faz sentido, antigamente não tinha, né? As pessoas diziam, não, RH é importante, é importante. Agora tem número, cara, é importante não. É importante para o teu negócio, para você sobreviver. Olha esse nível de ineficiência aqui, gente. Então, os caras que têm uma cultura positiva, tem um lucro muito maior, exponencial. 756 vezes exponencial. Então, é muito importante. Então, conta aí, gente. Tira suas dúvidas aí, por favor. Bom dia. Me chamo Israel. A gente é de Roraima. E daí a gente tem uma empresa de criação de conteúdo lá. E o ambiente que a gente precisa é criatividade, deixar o pessoal bem leve, bem tranquilo. Mas até que ponto isso é prejudicial? De virar bagunça, de não ter respeito. A gente é bem tranquilo, a gente deixa o pessoal à vontade para ficar bem à vontade, para ter criatividade e não ficar aquele clima, né, de tensão, de pressão. Mas minha preocupação, a gente tem 1 ano de mercado, e a minha preocupação é de deixar isso bastante aberto e perder o controle no futuro. Eu esqueci seu nome, desculpa. Israel. Posso só começar essa resposta e você me complementa? Tem uma metodologia muito legal que se chama Management 3.0. E eu acho que a maior parte da minha carreira eu escutei muito sobre regras, processos. Isso engessa muito o dia a dia. Eu não estou dizendo que não tem que ter processos, mas é tudo a forma como a gente conduz. E no Management 3.0 eles falam uma coisa muito legal que é sobre restrições. Se você colocar aqui, este é o limite, mas dentro desse quadrado tem a sua criatividade, inove, eu acho que isso fomenta a inovação, inclusive. Porque, esse limite aqui eu não posso passar, mas dentro disso daqui eu sei que eu tenho um espaço aberto para trazer minhas ideias, cooperar e tudo mais. E outra coisa importante também que tem dentro da mesma metodologia é deixar claro quais são os papéis e responsabilidades de cada um. Isso vai ajudar você também a tocar o dia a dia com um time muito mais unido, né? Alinhar expectativas, né? Alinhar expectativas. Cara, eu espero... colocar os limites também do Management 3.0. Até aqui você pode ir, cara. Depois daqui tu não pode. Então, sumir o dia inteiro, não aparecer na call, você não pode. Mas você ficar desconectado porque você precisa parar para se concentrar aí, pode. Então, definir os limites do que é razoável dentro da cultura, das expectativas. No início de uma organização, de uma empresa, a cultura na verdade, os ideais e os valores dos donos, dos sócios, né? Exato. Então, você definir com políticas e processos, quais são os limites que essas pessoas têm. E teve um chefe que me falou uma coisa muito importante para mim. A solução para a falta de processo não é mais processo, é mais conversa, é mais diálogo. Então, cara, vai sentar com essa galera, vai alinhar a expectativa e dar feedback se eles estão no caminho certo ou não.
Ó, isso aí, e assim, você também não vai fazer uma lista pessimista das piores coisas que podem acontecer dentro da organização e colocar isso como limite. Então, mas ao longo do tempo você vai aprendendo. Vai ter um Joselito que vai aparecer lá, vai fazer uma coisa e você fala, puta, que absurdo. E aí aquilo vai passar a virar, então, um case para a empresa do que não se fazer. E aí você vai construindo os limites também, junto com as pessoas que você está colocando para dentro da organização. Entendeu? Eu acho que até um ponto que a gente falou aqui é contar quais são os seus valores. O que para vocês são importantes? É isso, é a conversa. Ó, é isso, esses são os meus valores. Na Big, por exemplo, um dos valores é autonomia e protagonismo. A gente tem flexibilidade de horário. Eu não preciso chegar às 9 e sair às 6, não tem ninguém anotando. Pra gente isso não importa. O que importa é resultado. Aquilo que a gente combinou na segunda, você vai me entregar na data que você me entregou. Agora, se você fez na hora do almoço, madrugada, pra gente não é isso que conta. Mas é conversa, é mostrando as restrições e qual caminho você gostaria de seguir. Não sei se a gente te ajudou, mas... Boa. Ó, só para finalizar, tem uma frase de um filósofo, eu acho que ele é polonês, o Zygmunt Bauman, que ele fala que do lado da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos tinha que ter a Estátua da Responsabilidade. Então a gente tem que ter liberdade para fazer as coisas do jeito que a gente acredita, mas a gente também tem que ter responsabilidade com os compromissos que a gente faz, com os resultados da empresa, porque a empresa está ali para crescer, para gerar valor para a sociedade, para gerar valor para as pessoas que trabalham ali e para os clientes, né? Então a gente tem que ter responsabilidade, mas também ter liberdade. Chegar no equilíbrio é sempre muito difícil, mas é esse o foco, parte, né? Eu acho que encerrou. Eu acho que talvez tinham mais perguntas, mas a gente vai ficar aqui no cantinho, se quiserem trocar uma ideia com a gente. Esse QR Code aqui não é para ganhar ponto. Eu não sabia que tinha o esquema do ponto. Depois me manda um WhatsApp aí que eu tento arrumar o ponto para vocês. Esse QR Code aqui vai dar no meu LinkedIn e o QR Code da Stephanie vai dar no site de carreiras da Big Corp. Se vocês quiserem se inscrever, conhecer um pouco mais sobre a Big Corp, tá? Tem nossos e-mails, tem meu telefone, pode me mandar o WhatsApp. Sou um cara muito tranquilo com o telefone. Eu tenho agonia com aquelas bolinhas vermelhas. Então, se tem uma notificação lá, eu vou responder. Então, pode me mandar mensagem, tá bom? Muito obrigada, Beto Brito e Stephanie Ferracchi. Muito obrigada por todo o conteúdo compartilhado. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Que aula nós tivemos agora sobre empresas, sobre negócios, sistemas organizacionais, como aumentar nossa produtividade, nosso engajamento. E daqui a pouquinho nós voltaremos com mais conteúdo falando sobre o papel da cultura maker na educação. Enquanto isso, eu queria apresentar para vocês as iniciativas do Sebrae na Campus. Esse é o palco Fábricas de Empreendedores. Vai ter conteúdo acontecendo aqui todos os dias de campus, até o domingo, de manhã, tarde e noite. Então, vocês podem sempre estar vindo por aqui conferir os temas de empreendedorismo, marketing digital, tecnologia, inovação. Aqui em frente tem um espaço Startup 360, onde vocês podem se conectar com startups que já estão com seus negócios no mercado, com MVP, operando, rodando. Então, é uma ótima oportunidade para vocês se inspirarem e conhecerem a inovação que está acontecendo por aqui. Lá atrás tem o stand Liga Jovem do Sebrae, onde está acontecendo competições de dança, tem imersões acontecendo com outras tecnologias também, tem ChatGPT, e tem também um desafio Liga Jovem, onde os jovens empreendedores podem se inscrever e ter acesso a um desafio que tem como premiação uma viagem internacional. A última turma foi para Madrid. Esse ano vai ter mais uma viagem aí para quem se inscrever. Então, vale a pena passar no stand Liga Jovem do Sebrae para conhecer como funciona esse programa e se inscrever também, tá? E tem outras 2 maratonas acontecendo, também promovidas pelo Sebrae. Um é do Hackathon. Então, para quem não tem ainda uma empresa, tem algumas ideias ou quer se provocar a ter ideias, se inscreve no Hackathon. Tem no site da Campus lá disponível a parte de hackathons para você se inscrever. Vai no site da Campus Party, se inscreve. E até o domingo você pode desenvolver essa ideia, chegar num protótipo, validar esse protótipo e na segunda-feira você já tem aí uma startup pronta para entrar no mercado, para começar a dar seus primeiros passos, né? Quem sabe você nem não vira um empreendedor ou empreendedora depois da Campus Party. E, por fim, também está acontecendo a Maratona de Negócios do Sebrae, aqui na Campus, onde quem já tem startup, quem tem um negócio,
pode se inscrever para receber mentorias gratuitas. Então, são vários especialistas que estão aqui pela campus fazendo essas mentorias. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre negócios, empreendedorismo, se inscreve no portal da Campus Party para você ter acesso e não perder essa oportunidade. Bom, agora vamos ter um breve intervalo.